nasceu em 1854, faleceu em 1916, conhecido como o pastor Russell. Porém, nós falamos, ele é tido como fundador dessa organização religiosa. Contudo, as doutrinas de Russell e as doutrinas das Testemunhas de Jeová hoje têm muitas diferenças, literalmente muito diferentes. Existem semelhanças, existem diferenças. A primeira coisa, por exemplo, os Testemunhos de Jeová, eles não aceitam entre seus livros a palavra pastor. Eles usam uma sua liderança como anciões, como ancião. E Russell era um pastor, ele era chamado de pastor Russell. Segundo, ele nunca fundou uma organização religiosa com o nome de As Testemunhas de Jeová, ou algo nesse sentido. Na verdade, Charles Russell, por acreditar que todas as organizações religiosas estavam corrompidas, ele começou um movimento até interessante chamado Movimento Internacional dos Estudantes da Bíblia, onde naqueles dias as pessoas saíam das principais igrejas e passavam a estudar a Bíblia no lugar de receberem as mensagens das igrejas denominacionais. Ele lançou 7 grupos, 7 livros, 7 tratados chamados sobre Mistério Consumados, volume 1 ao volume 7, 8, salvo após a morte dele. Nesses 7 livros, ele desce toda a doutrina dele, do pastor Russell, e a principal ênfase dele era a volta, pode próximo slide, por favor, a volta de Cristo para o ano de 1914. Bom, a primeira coisa interessante que nós falarmos é que, embora hoje todas as Testemunhas de Jeová elas falam sobre a volta de Cristo em 1914, nós vamos ver na sequência que elas acreditam que Jesus Cristo voltou em 1914. Ele voltou de maneira invisível em 1914. Elas mostram então um cálculo baseado no livro de Daniel, onde nós temos Nabucodonosor. Está escrito que 7 tempos passariam sobre Nabucodonosor. Esses 7 tempos eles fazem um cálculo totalmente fora de todo o fundamento bíblico, e esse tempo então vai em 1914. Esse cálculo ele foi arranjado por José Rutherford, o segundo líder da Testemunhas de Jeová. Porém, Charles Russell nunca citou um único versículo bíblico para falar da volta de Cristo em 1914. Pelo contrário, ele estudava pirâmides. E você pode pesquisar isso na internet, por exemplo. Você pode ver o túmulo dele. O túmulo dele é aquela pirâmide famosa no Egito, pirâmide de qual nome não lembro o nome da pirâmide. O túmulo dele é aquela pirâmide. Então, quando ele entrava naquela pirâmide, ele fez um cálculo. Os degraus da pirâmide, as datas, e no entendimento dele acreditava que esse cálculo terminaria no ano de 1914. Esta é a verdade sobre o início da datação de 1914. Não tem base ou fundamento bíblico para isso. Bom, em 1914 Jesus não voltou, ele marcou o ano para 1915 e acabou morrendo em 1916. Bom, por que nós estamos falando que as doutrinas dele são um pouco diferentes das Testemunhas de Jeová de hoje? Bom, o que há de semelhança entre a doutrina dele e a doutrina das Testemunhas de Jeová modernas? Assim como as Testemunhas de Jeová, Russell negava a doutrina da Trindade. Assim como as Testemunhas de Jeová, Charles Russell negava a doutrina do inferno. E assim como as Testemunhas de Jeová acreditam que Jesus voltou em 1914, Charles Russell anunciava que Jesus Cristo voltaria em 1914, com uma grande diferença. Charles Russell morreu desapontado, por Jesus não ter voltado em 1914, e ele nunca disse que Jesus voltou de maneira invisível. O sucessor dele, nós vamos ver aqui, olha, Joseph Rutherford, um advogado, que durante algum tempo foi tido como juiz. Ele, após a morte de Charles Russell, para explicar a grande vergonha de Jesus não ter voltado em 1914, então teceu-se a doutrina que sim, Jesus Cristo voltou. Jesus voltou em 1914, mas não de uma maneira visível. Ele voltou invisível como? Ele passou a ser rei do presente
Sistema de Coisa, de 1914, uma doutrina totalmente arranjada para tentar esconder o fracasso de 1914. Bom, Charles Taze Russell, embora tenha a semelhança dessas doutrinas com as Testemunhas de Jeová, em outros aspectos, a doutrina dele era totalmente diferente. Por incrível que pareça, algo que até mesmo antes de Jeová pouca gente sabe, Charles Taze Russell pregava a justificação mediante a fé, como a maioria das igrejas daqueles dias e a maioria das igrejas hoje. Nesse aspecto, a doutrina dele era ortodoxa, ele pregava a justificação pela fé, como as igrejas evangélicas também pregam a justificação pela fé. Embora ele negasse a doutrina da Trindade, ele não acreditava na Trindade como nós acreditamos, ele pregava a adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele adorava Jesus, ensinava que Jesus Cristo deveria ser adorado, não uma contradição, Jesus não deveria ser adorado, mas ele ensinava que Jesus Cristo deve ser adorado, que nós temos que adorar. Quando Rutherford assumiu o controle da organização, algumas doutrinas mudaram. A primeira doutrina que mudou foi com respeito à justificação pela fé, que Russell ensinava e que não é ensinado mais hoje. Hoje em dia, qual é a maneira como eles acreditam que a pessoa pode ser salva? Alguém, por favor, abra a Bíblia para mim, no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Versos número 3. Alguém pode ler para mim se alguém achou, por favor? E a vida eterna é essa, que te conheçam